No dia 13 de abril de 2024, o Irã realizou um grande ataque militar contra Israel naquela noite. Centenas de drones e mísseis do exército iraniano cruzaram os céus e entraram no espaço aéreo inimigo, com a maioria deles sendo interceptados pelo sistema de defesa de Israel sem atingir seus alvos. No entanto, é um fato que estamos enfrentando uma ameaça significativa de guerra que poderia começar a qualquer momento. Muitos estudiosos da Bíblia indicam que isso pode não ser apenas uma guerra comum, mas sim o cumprimento de uma antiga profecia do Antigo Testamento sobre a guerra de Gog e Magog, também mencionada pelo apóstolo João no livro do Apocalipse 20. Portanto, no vídeo de hoje, explicarei de forma simples tudo o que está acontecendo e mostrarei por que desta vez você e eu precisamos estar vigilantes, pois podemos estar diante de uma profecia relacionada ao retorno de Jesus. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal e ative o sino de notificação, pois todos os dias quero ajudá-lo a entender a Bíblia de maneira fácil e auxiliá-lo em sua caminhada com Deus. Certo? Então vamos começar. Enquanto os mísseis e drones iranianos voavam em direção a Israel, uma nova onda de tensão e incerteza varreu o mundo em relação a um potencial confronto no Oriente Médio, desta vez envolvendo duas das principais potências militares da região. A pergunta na mente de muitas pessoas é por que o Irã atacou Israel. Primeiramente, é importante lembrar que esses dois países estão em conflito há muitos anos, embora não tenham se engajado diretamente em guerras até 13 de abril, quando o Irã respondeu a Israel por um suposto ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, apenas alguns dias antes. No total, cerca de 170 drones e mais de 120 mísseis foram disparados em um ataque aéreo contra Israel. No entanto, 99% deles foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel e de seus aliados, resultando em pouco dano ou baixas. No entanto, as tensões persistem entre os países, e as decisões que o Gabinete de Guerra de Israel deve tomar nos próximos dias podem alterar o curso da humanidade, e isso não é um exagero. Irmãos e irmãs, membros deste corpo, exigem que Israel faça o Irã pagar pelo que fez e já estão pedindo uma decisão firme do primeiro-ministro e líder israelense, Benjamin Netanyahu. Você pode estar se perguntando agora, mas pastor, o que isso tem a ver com a guerra de Gog e Magog na Bíblia? Bem, irmãos e irmãs, primeiro vamos entender sobre o que é essa profecia. Nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, o profeta teve uma visão em que nações lideradas por um homem chamado Gog, da terra de Magog, se unem para atacar Israel. Nesta visão, o profeta vê Gog sendo puxado com ganchos em sua mandíbula para liderar essa aliança de nações, que incluem Pérsia, que é o Irã moderno, Cush e Put, que são Etiópia e Líbia, Gomer e Bet Togarma, regiões que fazem parte da Turquia moderna e áreas próximas à Rússia. A profecia também afirma que essas nações atacarão Israel porque o percebem como uma terra fraca e indefesa, cujo povo se reuniu em suas montanhas após muitos anos vivendo em outras nações, exatamente como tem acontecido desde 1948, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, levando ao reconhecimento daquela terra e seu povo mundialmente como uma nação. Desde então, Israel tem enfrentado inúmeros ataques de países vizinhos, incluindo extremistas palestinos que não reconhecem sua independência. Mas nunca na história da humanidade Israel foi diretamente atacado pelo Irã. E seguindo a profecia de Ezequiel, vemos que quando Gog finalmente invade Israel, Deus expressa sua fúria e age. Ele derrama sua ira sobre aquela terra, incluindo terremotos, pânico entre os exércitos inimigos, doenças, chuva de enxofre e julgamento pela espada, mostrando que ele é o Senhor da nação de Israel. E a profecia não para por aí. Deus usa o profeta Ezequiel para descrever o terrível fim de Gog e seus aliados. A derrota será tão grande que até as aves e os animais selvagens serão chamados para devorar os corpos, e as armas deixadas pelos exércitos derrotados serão usadas por Israel por 7 anos. Além disso, todos os corpos dos inimigos mortos serão enterrados em Israel, em um vale chamado Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto, para purificar a terra, e tudo isso levará 7 meses para ser concluído. Finalmente, o Senhor trará uma restauração espiritual a Israel, e todos saberão que Ele é o Deus deles. E ainda pode haver dúvidas, o que uma profecia de 2600 anos atrás tem a ver com o mundo hoje? Acontece, irmãos e irmãs, que como eu disse no início, esta é a primeira vez que o Irã, a antiga Pérsia, atacou diretamente Israel, e isso é tão significativo que, se Israel realmente retaliar pelos ataques que sofreu, é muito provável que os países aliados do Irã, como a Rússia, entrem nessa guerra. E aí reside o perigo, porque segundo alguns pastores conhecedores, afirmam que Magog seria a Rússia e que ela lideraria esse ataque contra Israel. Em outras palavras, irmãos e irmãs, se a profecia de Ezequiel estiver realmente sendo cumprida neste momento, o mundo testemunhará uma guerra raramente vista na história da humanidade. E Jesus já nos advertiu que isso aconteceria em Mateus 24, ele disse o seguinte aos seus discípulos quando perguntados sobre os eventos que marcariam o seu retorno e o fim dos tempos: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis,
porque é necessário que isso aconteça. No entanto, o fim ainda não chegou. Pois uma nação se levantará contra outra nação, e um reino contra outro reino. Mas observe que Jesus disse que ainda não será o fim. Israel será atacado, mas Deus honrará, e mais guerras provavelmente acontecerão. O que você deve fazer diante de tudo isso? Entregar sua vida a Jesus, pois não sabemos o que o futuro reserva. Pode ser que os tempos finais e o arrebatamento não ocorram nos próximos anos, mas quem pode garantir que estaremos vivos amanhã de manhã? Falando sobre os tempos finais, Apocalipse 20 faz uma referência a Gog e Magog, mas esta profecia do apóstolo João, que foi dada por Deus quando ele foi arrebatado enquanto estava na ilha de Patmos, nada tem a ver com a profecia de Ezequiel. A profecia de João fala de um tempo futuro, 1000 anos após o retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino aqui na terra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, elas são como a areia do mar. Após os 7 anos da grande tribulação, Jesus retornará à terra, destruirá o anticristo e o falso profeta e prenderá Satanás por 1000 anos. Então, ele estabelecerá seu reino aqui, e nós, como cristãos, reinaremos com ele. No entanto, após esse período, Satanás será solto e enganará as nações chamadas Gog e Magog, que se reunirão nos montes e cercarão a cidade santa, que provavelmente será a Nova Jerusalém, onde todos viveremos com Cristo, para uma tentativa final de ataque. Mas o Senhor os repelirá do céu e os derrotará de uma vez por todas, lançando Satanás no inferno para sempre. Então, os mortos que não serviram a Cristo serão julgados de acordo com suas obras. E uma pergunta que muitos cristãos têm é sobre essa batalha final. As pessoas frequentemente pensam que é a batalha do Armagedon, mas não é. Na verdade, o Armagedon é descrito em Apocalipse 16 e faz parte da 7ª taça da 7ª ira de Deus derramada sobre a terra. É o confronto final entre as forças de Deus e as forças do Anticristo, marcando um momento decisivo antes do retorno de Jesus. Gog e Magog ocorrerão após o seu retorno. Vamos ler juntos o que a Bíblia diz. E então os reis da terra se reuniram para a batalha, no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma voz potente, que vinha do trono, dizendo: Está feito. Então houve relâmpagos, estrondos, trovões e um terremoto violento. Nunca houve um terremoto tão grande, desde que o homem existe sobre a terra, tão violento foi o terremoto. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações foram destruídas. Deus se lembrou de Babilônia, a grande, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. E diante do ataque do Irã a Israel, da possível conexão que essa guerra pode ter com a profecia de Ezequiel 38 e 39 e tudo mais que vemos no mundo ultimamente, é muito importante lembrar que, além de prestar atenção aos sinais dos tempos, devemos continuar firmes com Jesus e pregar o Evangelho aos nossos amigos e familiares sempre que possível. Mesmo que tudo o que está acontecendo hoje possa ser o começo das dores, como Jesus disse, precisamos ter coragem e não perder a fé, porque só assim podemos mostrar às pessoas que há esperança. Amém. Afinal, Cristo está vivo e Deus está no controle de tudo. Portanto, irmãos e irmãs, não basta apenas ficar olhando para a TV, para a internet, buscando sinais dos tempos. Você precisa olhar para dentro de si mesmo e ver como pode obedecer à palavra de Deus, porque é isso que o fortalecerá e o manterá firme no caminho do Senhor, para que você não seja enganado. Certo, enquanto percebemos rumores de guerras e possíveis sinais dos tempos, o mais importante é como estamos vivendo nossas vidas diárias com Deus e como estamos ajudando os outros a receberem a salvação eterna. Nosso papel é ser uma luz nas trevas, dando um bom testemunho, promovendo paz, esperança e amor em um mundo cheio de problemas. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.